E aí, e aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como está a rotina de estudo de vocês? Eu resolvi criar esse vídeo só para dizer como é que estão as coisas aqui, como é que eu estou estudando, como se está dando certo, quais foram as dificuldades que eu enfrentei nesse reinício. E eu não sei muito bem se é reinício, né? Continuidade. E assim, é isso, gente. Eu queria saber. Antes eu vou deixar perguntando no ar como tá a rotina de estudo de vocês. Vocês estão conseguindo se empenhar? Vocês estão conseguindo se focar? O que vocês estão fazendo para manter o foco, para manter a motivação? Eu não digo nem motivação, até pelo fato de em muitas vezes, principalmente para quem já está calejado já há um tempo, não conseguir se motivar com facilidade. Então, assim, acaba sendo que a força motriz que mantém a gente nos eixos acaba sendo o próprio fato de estar lutando por alguma coisa. Então, assim, você não tem tempo para se motivar. Mas é uma coisa importante vocês pararem de vez em quando, refletir, ver o que vocês estão fazendo. Bom, pessoal, eu tive algumas dificuldades já nesse ano. Eu achava que na verdade eu tinha a percepção de que o ESAG era um curso muito pesado, assim, a carga horária. Porém, a carga horária e também a carga teórica deles. Mas eu não tinha a impressão de que era tão puxado assim. Então, foi complicado. Eu tive muito problema com relação ao retorno para o serviço, né? Que eu voltei a trabalhar. Para quem não sabe, eu trabalho e estudo. Eu trabalho de madrugada das 11h30 até as 5h10 mais ou menos. E dá para estudar no serviço também, lá é bem tranquilo. E além de trabalhar, eu também estudo, então é uma coisa bem puxada. A minha rotina é um pouco bagunçada no sentido de dormir. Para alguns pode parecer estranho, assim, até falar, nossa, mas não é isso que está te prejudicando, mas não, porque já estou acostumado com esse sistema. Desde 2014 que eu entrei no cursinho presencial, que eu seguia basicamente isso. Não estranhe o plano de fundo, é o pano de fundo. Eu mudei meu quarto. Eu tive, assim, mas para não me dispersar, eu vou falar mais ou menos como está sendo assim a dinâmica dos estudos. Eu sigo basicamente a mesma coisa, eu assisto a aula, depois da aula, sessão de exercícios orientados, que são os que eu pego, são os direcionados 3. Até aproveitar esse vídeo para quem utiliza o material do ESAG e fica em dúvida, assim, porque o ESAG ele disponibiliza o material dele no site deles, o material de graça. ESAG, no site deles você digita ESAG Medicina e lá tem ESAG Online. ESAG Online não, ESAG Solidário. Vocês vão no campo ESAG Solidário, pegam o material, quem for utilizar ou quem está utilizando, e é assim, vocês seguem. No guia de estudo orientado deles, vocês têm, por exemplo, vocês têm três direcionados, na verdade, com algumas sessões para vocês fazerem de exercícios. Eu costumo utilizar, para falar a verdade, desde que eu comecei o curso agora, eu tô só utilizando o direcionado 3, porque para mim é importante assim dar uma aprofundada. O direcionado 3 ele é mais complexo, ele pega um pouco menos exercícios fáceis e então ele força mais nos médios e difíceis. E assim, é para eu dar uma diferenciada mesmo. E esse já foi um desafio muito grande para mim, porque avaliando os agora eu consigo dimensionar isso. Nos períodos anteriores eu acabava me acomodando com relação a exercícios, então eu acabava ficando muito na superfície, assim. Eu estudava o conteúdo, só que eu pegava exercícios muito fáceis, assim, fáceis e médios. Eu não focava muito nos difíceis. Eu não sei se era só pelo fato de eu estar em mente de que o Enem poderia dar alguma coisa, ou sei lá, se eu acabava me acovardando um pouco, assim, ficava com medo de enfrentar. Talvez um pouco dos dois. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que o primeiro grande desafio
foi eu ter pego essa sessão mais aprofundada, mais complexa, porque além desses exercícios, que são os exercícios mais avançados, tem muito exercício escrito. Então, assim, você às vezes tem 3, 4 sessões de exercício escrito. Por exemplo, você tem o dissertativos, depois você tem dissertativo UERJ, depois você tem o dissertativas de São Paulo, e é isso, assim, eu acho que dissertativas São Paulo, dissertativo UERJ, dissertativas normal, eu acho que eu extrapolei. Mas é isso, gente, e é bem complicado, assim, é bem puxado. Outra coisa que foi um grande desafio para mim foi a questão da redação, porque eu não tinha, para falar a verdade, eu tava um pouco, apesar de ter o sistema de redação, o esqueleto de redação na cabeça que eu treinei nos anos anteriores, eu acabei me acomodando também nisso. É complicado assim quando você está muito tempo estudando, que você tem que ficar muito esperto, porque às vezes você utiliza muitos subterfúgios para mentais assim para você se sabotar. Então tem que ficar muito esperto com isso. Eu acabava fazendo poucas redações porque eu achava que o conhecimento da estrutura já bastava, mas hoje eu vejo que a prática é muito importante, principalmente não ficar só num formato de redação. Por exemplo, o Exag ele está trabalhando agora outros formatos também, trabalhando FUVEST, trabalhando a Unesp, a VUNESP, para falar a verdade, porque a VUNESP ela faz prova para vários vestibulares, então também está trabalhando esses vestibulares e assim, para minha surpresa também, eu acabava, eu falei, meu, como pode assim, eu perdi alguns pontos na redação da Unifesp ano passado, que é a VUNESP que faz, e eu não entendia como, assim, como foi que eu perdi esses pontos, e poderia, assim, se eu tivesse tido a nota que eu esperei na redação, eu poderia ter tido até chance de passar na lista de espera da Unifesp, mas fazer o quê? Assim, em vez de eu subir, eu caí na pontuação da redação. E foi aí que eu comecei a me preocupar também com redação. E hoje eu já consigo detectar qual foi o meu erro. Eu acabei misturando assim, viciei muito no formato do Enem e as exigências para um tipo de dissertação para VUNESP, por exemplo, já é diferente. Para FUVEST, ó, tô suando muito aqui, tá muito quente aqui, gente, meu Deus. Então, e é isso, assim, o negócio é não se acomodar, gente. Vocês têm que trabalhar isso para não se acomodar e se desafiar sempre. Eu senti muita dificuldade nas primeiras redações, eu não comentei aqui, mas eu vou comentar agora. Tanto é que eu achei bem rigoroso assim a correção do ESAG. A primeira redação que eu tive, a minha primeira, eu tirei 400. A segunda eu já tirei 840, a terceira eu tirei 840, a quarta eu tirei, eu acho que não, a quarta eu já tirei 920, então a quarta foi a que ficou melhor, que eu consegui encaixar tudo. E assim, sucintamente o que eu faço nas minhas redações é uma coisa que eu aprendi também agora no ESAG, que eu incorporei nas minhas redações e também com dicas de vocês nos comentários. Não vou ser injusto, eu vou agradecer também a Marilene Stude. Ela me deu umas dicas muito interessantes, umas coisas que eu estava querendo fazer assim, que eu não tinha muita noção, e ela explanou de uma forma muito objetiva e muito detalhada. Então tem a resposta dela no vídeo que eu tô lendo as minhas redações, e ela dá uma descrição muito boa mesmo, assim, eu também utilizei isso. E a minha redação basicamente agora é da seguinte forma: a introdução. O que eu faço? A introdução eu faço. Como que é? A introdução eu faço uma contextualização. Olha, eu bugando aqui. Contextualização. Você faz uma inferência, alguma coisa, mas é uma contextualização para falar mais ou menos o que você, para o examinador saber do que você vai falar. Depois você tem que dar um direcionamento na própria introdução. O direcionamento é você utilizar algum adjetivos com marca de argumentação, assim, para mostrar o seu posicionamento.
Dois de preferência é o que eu faço, dois, que esses dois depois eu vou trabalhar no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2 para provar. E depois, na própria introdução, que é a minha tese, né? Na própria introdução, eu faço um recurso de paralelismo com a conclusão. Eu, eu concluo, eu dou mais ou menos uma conclusão, só que eu detalho essa conclusão no último parágrafo, que é a proposta de intervenção. E no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, eu trabalho aqueles dois adjetivos de marca argumentativa que eu falei, para fazer também recurso de paralelismo também, para ficar uma redação bem costurada, com bastante conectivo. E assim, é um desafio complicado que eu consegui atingir um objetivo máximo na redação que eu fiz, na última redação que eu fiz de temas do Enem, que eu tirei 920. Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu deixei disponível. Quem acessar aquele vídeo antigo que eu fiz de redação e clicando no link que eu deixei lá do Driver, vai encontrar 5 redações. A última foi a que eu tirei 920. E é isso. Por fim, eu acho que foi o maior desafio assim para mim, simulados. Eu estava fazendo algumas provas já, provas antigas. Eu comecei fazendo prova da ETEC, sim, porque foi uma coisa que ajudou bastante. Uma coisa que eu percebi interessante, não sei se vocês fizeram as provas anteriores da ETEC, parece que a ETEC subiu o nível, né? O nível da ETEC está um pouco mais complexo. Eu acho que parece que ano passado foi uma coisa generalizada assim nos vestibulares, elevar o nível, elevar o padrão das questões. E eu notei isso na ETEC também. Pode ser uma coisa injusta, mas eu gostei. Eu achei que ficou uma coisa interessante, assim, você tinha que ter repertório para responder as questões. E a prova que eu fiz do ano passado, eu acertei 41 questões de 50, se eu não me engano, 50. E assim, tá bom, mas poderia ter ido melhor, então é focar. E assim, eu já fiz os simulados, o primeiro simulado do ESAG. Eu fui mal pra caramba, assim, mas tem um motivo pra isso. Não é por falta de repertório, nada disso. Eu fui mal por um motivo. Eu tava, porque como vocês perceberam, eu tô num novo quarto e eu fiz isso tudo no final de semana. Então, assim, para quem é sedentário, que nem a gente presta vestibular, a gente se desgasta muito e não é nada agradável carregar coisas assim, principalmente para quem não é forte, para quem não tem força física. E assim, nesse dia eu fiz essa mudança tudo e eu fui prender a minha cachorra na casa de baixo e eu preguei a corrente dela num local que tinha um cano. Então já começou o azar aí, porque furou o cano e jorrou a água. Tipo, minha mãe desesperada, não sabia de onde que estava vindo tanta água. Eu tive que subir em cima da casa no desespero, fechar a caixa d'água e arrumar aquele cano de alguma forma. Felizmente o YouTube tem muitos tutoriais, então eu encontrei um tutorial no YouTube, me ajudou. Eu consegui fechar o cano, legal, me senti um super-herói, mas depois quando eu vim pro meu quarto, tinha que tirar a torneira que tem aqui. Beleza, tirei a torneira. E sabe aquele pino, sei lá, eu não sei o nome disso daí, que vocês colocam no cano para fechar, para invalidar aquilo? Eu coloquei e apertei com muita força aquilo. E a parte, aquele suporte que vocês colocam a torneira, dá pra entender que eu não entendo nada disso. Ele deu uma afrouxada assim, ele meio que quase saiu e começou a fazer barulho, ou seja, mais um cano que eu quebrei. Então eu fui correndo também fechar o registro e quando eu puxei, aquilo soltou, tipo, aí eu falei, meu, eu tava na iminência de jorrar água em tudo aqui, pifar meu notebook, molhar as minhas provas, tudo. Então o que que eu fiz? Eu desliguei, abri a torneira, né, para cair água tal, para esvaziar isso daqui, e colei de novo tal, fechei. E depois de todo esse transtorno, tudo isso, eu tava no desespero assim, eu queria muito dormir, eu tava muito cansado.
E eu falei, meu, preciso fazer esse simulado do ESAG, que era o simulado da FUVEST. Só que tem um problema. Eu já estava muito esgotado, só que eu só fiz o simulado porque eu achei que no dia seguinte o simulado não estaria mais disponível. Porque não tinha nenhum aviso lá falando, ó, o simulado fica disponível até tal dia. Não tinha nenhum aviso. Então, assim, tanto é que o simulado tá agora, assim, se você quiser fazer, dá pra fazer. Então, assim, eu acabei fazendo o simulado, não deveria ter feito isso, eu estava esgotado, não estava com cabeça, eu acabei não tendo paciência tal e fui muito, muito mal, assim, 44 acertos de 90. Nem nos meus piores anos de cursinho eu acertei isso, assim, para vocês verem. Então, assim, eu não considerei essa prova, eu vou refazer ela, eu já imprimi ela aqui tranquilo. E para piorar, eu fiz no notebook, eu não sou de fazer prova no computador, então agora, dessa vez, eu imprimi a prova e vou fazer a prova depois, mais tranquilo, assim, sem esse transtorno, para realmente avaliar os meus conhecimentos. Eu também imprimi a prova deles da UERJ, eu achei interessante porque eu estava vendo as questões e elas têm um padrão muito próximo do padrão do Enem, e apesar de ter um formato de, entre aspas, Unicamp, porque tem 4 alternativas, mas tem uma pegada de Enem muito forte. Então eu recomendo para vocês, se vocês quiserem fazer, no Exag Solidário, se vocês acessarem, tem lá os simulados que eles estão postando. E são simulados desse ano, viu, gente? Então aproveita, porque não é todo cursinho que fornece esse conteúdo de graça, assim, pra gente acessar, e vai lá que a prova tá lá. Esse final de semana tem simulado do Enem, então eu vou fazer bem mais tranquilo, só que eu não vou fazer domingo, eu vou fazer na segunda-feira, então eu vou ter que ficar invertendo as minhas provas, assim, na segunda-feira, porque eu vou imprimir a prova, eu não vou fazer a prova no notebook de jeito nenhum, eu vou imprimir, fazer tranquilo e tal, rabiscar tudo e depois só passar o gabarito no sistema e já era. E é isso, gente, esse foi, eu acho que talvez o pior desafio que eu tive, porque eu fiquei muito mal, eu não, assim, eu falei, meu, como pode, velho? Eu não evoluí assim, caramba, meu, tanto tempo estudando pra isso. Só que depois que você tá mais racional, eu inclusive até achei a prova difícil assim na hora que eu fiz tal, que eu tava muito assim, a cabeça muito zoada mesmo. Só que depois, com tranquilidade assim, eu dei uma olhadinha e falei, meu, assim, não é falta de conhecimento. Eu vi assim as questões, dá pra fazer numa boa. Então depois eu faço isso daí de boas. E é isso, gente. Semana que vem eu também tenho mais um simulado. Simulado presencial do Etapa, desse daí que eu vou fazer, que é o simulado da FUVEST. E mês que vem tem simulado FUVESTão do Objetivo. E ESAG agora, todo final de semana tem prova. Então, assim, o negócio tá maluco. Bom, então eu acho que é isso, gente. Finalizando agora oficialmente, qualquer coisa vocês podem me fazer perguntas. Eu peço que vocês compartilhem esses vídeos assim com seus conhecidos, tal, para eles verem que tem alguém na luta assim que nem vocês, para as pessoas que também estão prestando vestibular. E é isso, assim, sugestões de vídeo. Eu só não sei quando eu vou gravar, porque agora eu encontrei uma brecha, porque eu saí do serviço, não pedi demissão. Hoje eu tô de folga e eu já fiz assim, eu adiantei as coisas no serviço. Aí eu tô de folga, agora eu vou ver uma aula de redação. E depois dessa aula de redação acabou, assim, eu não tenho nada mais pra hoje, porque eu adiantei esses conteúdos tudo no serviço. E é isso, gente. Pode dar uma curtida aí pra motivar a gente. Eu não vou falar sobre o Enem, sobre essa confusão que está acontecendo, até porque eu acho que não é o foco. Eu acho que é importante a gente continuar focando, estudando mesmo, batalhando pra caramba, porque no final, gente, vai dar certo. A prova vai acontecer. É muito difícil a prova ser anulada, até porque isso acabaria com a reputação do Enem, porque o tanto de universidade pública que entrou para que tivesse que abriram mão dos seus vestibulares para que o Enem fizesse. Claro que alguns têm, outros têm vestibular próprio, tal, intercalado, mas a reputação que o Enem conquistou eu acho muito difícil não acontecer. Talvez aconteça algum escândalo de vazar tema de redação, alguma coisa, até porque a gráfica ela tinha todo um processo burocrático para funcionar, para imprimir as provas do Enem.
e ela tinha todo um sistema de segurança rígido. Então, assim, para você conseguir fazer tudo isso em pouco tempo, é muito alta a chance de ter algum vazamento. Então, eu não vou comentar muito sobre isso, eu vou continuar focado estudando, até porque uma coisa que eu aprendi, isso daí é uma experiência que eu aprendi ano passado. Eu, assim, estava muito preocupado com eleições, realmente era uma coisa que ia mudar bastante, assim, a nossa vida. Tava preocupado com eleição, tava preocupado pra caramba também com Copa, olha que coisa inútil, Copa do Mundo, assim, eu me dispersei e em discutir política na internet, é uma coisa inútil, assim, que não serviu de nada. Assim, agregou em algumas coisas, assim, com relação ao meu posicionamento, mas não agregou muito, assim, com relação a tempo bem utilizado, assim, porque eu poderia estar estudando. Então, gente, não se dispersa, não perde muito tempo, continua focado estudando, porque tudo que está acontecendo é para dispersar. E ano passado eu mordi a isca da dispersão e assim, eu poderia ter me ferrado nisso. Tanto é que ainda bem que pelo menos eu tive saída assim no final, apareceu uma luz e eu consegui continuar focado, mas eu me perdi muito tempo nisso daí. Então, assim, gente, é o que eu digo pra vocês. Não mordam a isca da distração, da dispersão, continuem focados estudando porque vai acontecer a prova. E assim, provavelmente vocês também prestam outros vestibulares, então continuem focados, porque no final, quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ter agradecido de ter se desligado de tudo que está acontecendo agora para focar no que vocês têm que fazer agora. Então assim, lá na frente vocês vão agradecer, sério. Beleza? Foco, sucesso. Eu posso sumir um pouco, não se preocupem, eu sempre estou respondendo os comentários, mas pode ser que eu demore um pouquinho para gravar vídeo. Abraço, gente, eu torço por vocês e que dê tudo certo pra gente esse ano, beleza?